Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estamos então hoje para mais uma aula. Vamos estar falando da teologia dos profetas. Estamos falando dela. Para mais umas ainda, tá? Mas não se preocupe, eu já falei, teologia você não pode estudar com ansiedade, senão você não aprende. Bíblia é uma coisa que tem que estudar com cuidado, que tem muita coisa para estudar, muitas teologias, muitos pensamentos, muitas épocas, muita história, cultura, é muita coisa. Então você tem que ir devagarzinho, se concentre em aprender bem uma vez, coisa de cada vez. Com o tempo isso aí vai somando e aí você vai fazendo um conhecimento mais sólido, mais bem estruturado da palavra de Deus, aí dos conhecimentos aí da teologia. Nesse primeiro momento, então, sem muito estresse. Tá? E nós estamos falando então, nas últimas aulas, entrando direto no livro. Na última aula eu falei uma abordagem da teologia bíblica, né, que é aquela que procura a teologia por trás do texto. Então vamos dar uma sequência nela e dar mais uma pegada assim nessa teologia por trás do texto. Nossa ideia então no livro de Amós, a gente vai tentar passar ela toda, texto a texto aí, ressaltando os elementos teológicos e depois, a partir de Amós, então, os outros profetas nós vamos trabalhando com intertextualidade, interdiscursividade, para mostrar como eles estão conectados um com o outro. Então nesse primeiro, aquela seminal, né, o começo aí de como você faz uma análise palavra a palavra, texto a texto, aí que é esse primeiro caminho. Também poderia aqui pegar já os elementos principais de cada texto, mas você ia ter pouca compreensão do contexto histórico e cultural que o texto dá para nós. Tá? Então a ideia de passar texto a texto é para você ter isso, esse contexto histórico-cultural, ressaltando quais são os elementos teológicos, e depois a gente vai pegando então aquilo que é central e mostrando como isso daí se desenvolve intertextualmente e interdiscursivamente. Beleza? Vamos lá então. Vamos dar sequência. Nós estamos em Amós. E o que nós falamos em termos de teologia, né? Então, no último encontro, nós falamos um pouco do capítulo 1, aí, logo do começo, né? Do contexto de Amós e da mensagem. Então, você tem todo o papel dele como sendo alguém lá do campo, né? Deixa eu trocar aqui só um pouquinho. Isso aqui, ó. Aí, ó, como sendo alguém de Tecoa, né? Alguém do campo, tá? Aqui, seguindo para baixo, ó. O juízo do Senhor entre os povos, aquilo que eu falei, o conceito de Amós de eleição, né? A crítica à ideia de aliança que ele tem, onde ele tem uma compreensão de Deus que cuida de todos os povos e percebe então também por meio disso que Deus, no seu cuidado por todos os povos, não envia o profeta para olhar só para um povo, mas para olhar para todos os povos e demonstra e denuncia o problema que está geralmente relacionado às elites que estão oprimindo o povo. Então, embora a história seja uma história interessante para a época, não é muito diferente dos contextos das narrativas que nós temos hoje. Nesse texto, então, ele traz alguns argumentos assim, interessantes da teologia. Nós falamos um pouco da lei do Senhor, que é importante, né? Como que ele percebe a ideia da lei do Senhor, que os profetas concebem a lei do Senhor, aqui lei de Yahvé, né? Que é o Senhor em letra maiúscula, diferente da lei de Moisés, que já é uma tradição mais judaica, aqui é uma tradição mais antiga, mais relacionada provavelmente com o cuidado pelos povos que não estavam nas cidades, né? Pelos grupos dissidentes, pelos grupos do deserto. Era uma compreensão de um Deus libertador daquela opressão. Tá? E a crise era esse Deus que era o Deus da aliança, onde um tinha um compromisso de cuidar com o outro. Então rejeitar a lei do Senhor para os profetas tinha a ver com rejeitar o cuidado para com aquele que fosse mais necessitado. Tá? Ele já traz então algumas críticas à lei que os reinos instituíam, né, quando ele fala das suas próprias mentiras. Ele tem mais algumas coisas interessantes aqui quando ele fala do reino do sul e do norte, por último, e do norte principalmente, que é quem vai estar sendo exilado e destruído. Ele vai pegar uma denúncia muito séria, né? Vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandália. Aí o centro, fala assim, professor, qual o texto principal do livro de Amós? Capítulo 2, versículos 6 e 7. Sem dúvida, para mim, é o texto principal. Por que ele é principal? Ele é principal porque ele congrega o que está acontecendo na história, ele é aquela motivação que levou o profeta à denúncia, entendeu? A teologia do profeta parte desse problema, então ele é central por causa disso, ele é aquilo que agrega diversos valores ao redor dele. Então, nesse sentido, o principal elemento da teologia de Amós é a justiça social? Sim, é a justiça social, sem dúvida. Mas não
nos moldes de hoje. Os moldes de hoje, justiça social, nós pensamos em distribuição igual de renda. Justiça social nos moldes do profeta é um irmão cuidando do outro irmão, entendeu? Não é necessário, é claro, aí sim, inclui distribuição de renda, inclui perdão de dívidas, inclui cuidado pelos irmãos que estavam, as famílias que estavam sofrendo, inclui todo esse cuidado pelo ser humano. É muito mais abrangente do que o nosso conceito de justiça social, ou se alguém quiser pegar um conceito de Marx de justiça social, também é bem inferior, tá? O conceito de justiça social dos profetas aqui, ele estava mais ligado com a ideia da aliança, que envolve o cuidado de um para o outro. Quando meu irmão tem necessidade, eu saio do meu local de conforto e vou em resgate dele. Então essa era a ideia da aliança. Mas ele vai mostrar que havia um outro sentimento, né, que era o sentimento de suspirar pelo pó do outro e tirar vantagem e curtir às custas dos bens empenhados, né? O pessoal passando fome e do outro lado as elites fazendo festa diante das suas imagens, com as roupas empenhadas e com os vinhos cobrados de multa do povo que estava sofrendo, tá? Então ele traz essa crítica toda, e capítulo 1, capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2 ele ainda trabalha mais um pouco sobre a ideia, conceito de eleição que ele vem trazendo, né? Onde ele vai falando da ação de Deus de acordo com a tradição, ele faz uma pequena narrativa histórica, né? Do que Deus fez na entrada deles ali, e isso daqui, esse é provavelmente um dos textos mais antigos, referindo-se à entrada e à chegada do povo hebreu. Não é a narrativa oficial de Josué, é uma narrativa à luz do povo que foi preservada por Amós. Qual a diferença da narrativa de Josué para de Amós? A narrativa de Josué é uma narrativa produzida dentro do castelo. A narrativa de Amós é uma narrativa popular, produzida pelo povo ali, pelas pessoas simples que estavam questionando o castelo. Então são duas narrativas diferentes. Então nessa narrativa de Amós, ele vai falar que Deus fez, destruiu Amorreu, né, que era grande, né? Olha lá, fiz vocês subirem da terra do Egito, 40 anos vos conduzi no deserto. Então nos dias de Amós, que Amós está em 750 mais ou menos antes de Cristo. Então, no texto dele, já permite entender que havia possivelmente uma tradição dos 40 anos no deserto. Todavia, é possível que o texto dele tenha recebido retoques posteriores e tenha sido incluído. Isso é possível, porque o Antigo Testamento recebeu retoques até o ano 80, depois de Cristo, não antes, depois de Cristo, que é quando fecha o cânon ali, tá? Talvez na Septuaginta você já tenha um cânon fechado ali na Septuaginta, que é 250 antes de Cristo, mas até ali esse texto pode sim ter recebido algum retoque posterior, tá? E aí, porque essa ideia de toda a teologia deles subirem do Egito e os 40 anos do deserto é uma teologia que está mais vinculada à tradição das elites e sacerdotais do que ao povo, tá? Entendeu? Essa tradição de eu tomar a terra dos outros e dar para vocês. Isso daqui está muito mais vinculado a isso. Agora também, dentro da expressão da teologia popular, ele estaria falando que tomou a terra das elites para que o povo tivesse acesso. Aí seria essa a percepção dentro dos profetas. Dentre os vossos filhos suscitei profetas e dos jovens nazireus, né? Então trabalhando aqui novamente uma outra tradição sacerdotal, que é muito mais comum no período do exílio do que antes do exílio. Não é assim, filhos de Israel, diz o Senhor, mas vós aos nazireus deste de beber vinho e aos profetas ordenaste dizendo, não profetizeis. Tá vendo? Mais uma narrativa que indica que é do período ali do exílio, pouco mais para frente, uns anos mais para frente. Tá? Talvez um texto que tenha sido retocado posteriormente. Como assim, professor, retocado? Talvez até escrito mesmo, não retocado. O que a gente sabe é que Amós, ele era um boiadeiro, né? Pessoa simples, aí do campo. E o texto do livro de Amós, a escrita do livro de Amós, ela é muito rebuscada, ela traz uma poética mais avançada, que não era condizente com uma pessoa que trabalhava no campo. É muito mais provável que o texto tenha sido escrito posteriormente por algum sacerdote que ouviu ou teve conhecimento ali
da denúncia de Amós, e na hora que foi escrever para preservar o texto, aí ele trouxe esses traços e colocou sua própria característica ali dentro da preservação da tradição de Amós. Isso é possível, né? Eu falo assim, não assustem, tá? Isso daí faz parte de uma reflexão acadêmica, tá? Não precisa chegar na igreja e falar, gente, ó, pode ser que não. Aí você não vai, não é isso que a igreja quer. A igreja tem uma percepção de confessional e nem vai fazer diferença nenhuma você falar para a igreja que é o que não é. Para a gente que está interpretando o texto, tem que ter um pouco de sensibilidade para perceber se esse texto pode ter sido um retoque posterior ou não. Como isso afeta a narrativa como um todo. Destoa do texto de Amós? Destoa um pouco. Tá. Mas assim, vamos lá. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila o carro carregado de feixe, que é uma referência ao exílio, tá vendo? Que o povo seria deportado. Como oscila o carro carregado de feixe, carroça, né? Estão sendo deportados. Ó. De nada valerá a fuga do ágil, o forte será a sua força, nem o valente a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés, mas o corajoso entre eles fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Esse naquele dia é um termo escatológico, tá? Vai surgir aqui as referências ao dia do Senhor como aquele dia, e isso é importante dentro do pensamento de Amós, que Amós tem uma escatologia, a escatologia do dia do Senhor, que é aquele dia, que é o dia em que o Senhor virá e fará justiça. E aquele dia, que é o dia da justiça de Deus, seria o dia então em que aqueles oprimidos seriam restaurados e aqueles opressores seriam punidos. Essa é a expectativa de Amós. E ela está no seu texto, girando o seu texto em alguns elementos. Tá vendo? Por isso que eu falo. Se você fala, Eduardo, dá uma aula de teologia de Amós, eu ia pegar os pontos principais. Mas quando você faz a análise teológica texto a texto, eu nunca ia lembrar dessa parte daquele dia de Amós. E como isso é importante. Porque no fundo nós acabamos fazendo a teologia por aquilo que nós praticamos mais. E acabamos não percebendo alguns elementos importantes, como aquele dia, que aparece várias vezes em Amós e tem esse sentido escatológico. Tá? Vamos lá, e que detalhe, é uma escatologia que surge em face da deportação, né? Então é um outro nível de expectativa. Capítulo 3, de repente avançando, ó. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós. E agora que ele sai da denúncia e ele vai trazer uma outra denúncia dura, e eu vou entrar nela para você entender o contexto onde se funda a teologia. Então aqui parece que ele dá um rompimento com a tradição anterior. Ali no capítulo 2 ele está denunciando a elite. Aqui do capítulo 3 ele para de falar contra a elite e ele fala outra coisa lá. Ouvi a palavra de Yahweh, né, do Senhor, de Yahvé. Fala contra vós outros, aí ele vai falar o termo filhos de Israel. Você fala, pô, ele está falando contra todo mundo. Ele vai dar o nome, ó. Contra toda a família que fez subir da terra do Egito, dizendo. Quando ele fala contra toda a família, você fala, agora ele está falando contra o povo. Não está. Na tradição dos profetas, eles não falam contra o povo que está sendo oprimido. É sempre contra as elites. Dentro da tradição, principalmente pós-exílica, os judeus que estão no exílio vão desenvolver a compreensão de que eles é que são os eleitos, desde o período do Egito, que Deus fez eles subirem, e por causa dessa eleição eles são especiais. Aí olha o que ele fala no verso 2. De todas as famílias da terra, somente a vós outros escolhi. Portanto, é somente a vós outros que eu punirei por todas as vossas iniquidades. Ok? Então essa é bem legal, né? Que aí você já percebe que ele vai usar a teologia judaica, que era uma teologia da aliança, mas ele usa a teologia da eleição, mas ele usa a própria teologia da eleição para mostrar que eles estão errados. E se vocês acham que são melhor porque foram escolhidos e chamaram, é justamente por isso que eu vou punir vocês por todas as suas iniquidades, ok? Somente a vós escolhi, portanto, é somente a vós que eu punirei. Seria essa a compreensão do texto. E aí ele continua na crítica. Então você percebe, essa questão de vós e os outros povos é um elemento teológico importante dentro de Amós. Por que é importante dentro de Amós? Por uma questão discursiva. Porque nos dias de Amós havia então essa crise com os povos vizinhos.
na ideia de que eles estavam vindo e invadindo Israel, então eles vão construir todas as teologias de que Yahvé vai destruir os povos vizinhos, que os povos vizinhos são inferiores, e a teologia da eleição, que Israel é especial, porque foi escolhido e Deus protegeria ele. Então os profetas, ouvindo essa teologia, eles vão contestar essa teologia. E não é só Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, Jeremias, todos eles vão contestar essa teologia da eleição, que foi usada pelos profetas do templo e pelos sacerdotes, para querer dizer que eles não iam sofrer, que Deus ia ficar com eles e que eles não iam ser deportados. Então, se você ler o livro de Jeremias ou assistir o filme, você vai ver que toda essa história foi por água abaixo, que não adiantou teologia da eleição nenhuma, sendo que a vida deles não seguia Yahweh, né? Então eles acabaram sendo destruídos e deportados, sim. É dentro desse contexto que você tem essa mensagem, essa crítica da aliança já dentro do texto de Amós. Ele continua, andarão dois juntos se não houver acordo? Ele continua criticando a aliança. Você entende? Ele fala assim, gente, não existe aliança se não tiver acordo. Ok? Isso é ótimo, fantástico. Ó, Jeremias vai beber aqui. Já em Jeremias 7, ele vai então desenvolver uma teologia onde ele vai mostrar que Deus vai garantir aliança se, ele coloca um monte de condicional, se o povo mudar, se o povo buscar a justiça, se o povo ouvir a Deus. Ele não vai nesse negócio de incondicional. Você pode andar pelo caminho que você quiser, que eu vou estar do seu lado, desde que você mate uma vaquinha para mim. Deus não quer saber disso, não. Deus lá quer saber de vaquinha e de sangue de bode, coisa nenhuma. Quer mudança de vida. É justiça dentro da leitura dos profetas, tá? Por isso ele coloca, andarão dois juntos se não houver acordo. Era uma crítica, então, a essas elites que estavam dizendo que Yahvé estava com eles. Ah, não, professor, estava dizendo, ó, Miqueias, só para você ter uma ideia, vou rapidinho aqui, ó. Miqueias estava pertinho ali dos dias de Amós. Aí você cata aqui Miqueias 3, olha o que ele fala, ó. Miqueias 3:11, ó. Olha aqui, ó. Os seus cabeças dão sentença por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Seus profetas adivinham por dinheiro. E olha lá, ó. E ainda se encostam no Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobreverá. É a mesma teologia que Amós está questionando, tá vendo? Aqui nós pegamos teologia dos profetas. Épocas diferentes, contextos diferentes, nem se conheceram, mas o mesmo pensamento teológico. Ok? Ó, outro, você pega aqui o Isaías, ó, pegamos ele aqui, ó, Isaías. Capítulo 1, que é um resumão do livro de Isaías. Aqui, ele vai falar, capítulo 1, não, vamos pegar o Jeremias, melhor, mais fácil. O Isaías vai ter um lá embaixo, mas eu vou falar dele depois, para não confundir vocês. Jeremias, capítulo 7, que é o famoso, ó, principal capítulo para entender Jeremias. Aí eles falam aqui, ó, 3, Jeremias está dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, e a Sabaote, né, Sabaote, o Deus de Israel, né, aí ele usa vários títulos de Deus, né, Yahvé, Sabaote, Elohim, Israel, Israel, né, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. E agora, ó, e não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ou seja, havia também uma teologia do templo, onde, como Davi tinha trazido a arca para Jerusalém, eles entendiam que era a cidade santa, e que agora Deus estava ali, e que mal nenhum sobreviveria por eles. Aí você vai lá para Amós, e Amós fala, vocês estão de brincadeira comigo, né? Como andarão dois juntos se não houver acordo? Acho que Deus vai andar com vocês só porque vocês arrancaram a arca e puseram uma arca aí no templo e colocaram a vara de Arão, a lei. Acho que só por isso. Ok? Então, o profeta ele tem essa visão crítica da sociedade. Ele questiona essa religião estereotipada exterior, onde a pessoa acha que se ela faz um ritualzinho, Deus a ouve. E ele está mostrando que não, que é uma questão de interioridade de mudança. E aí ele vai trazer mais umas profecias, aquilo que eu falei, uma linguagem poética, né? Do leão, né? Rugirá o leão sem que tenha presa, levantará o leão. É uma referência seguinte, se vocês estão ouvindo o sinal, é porque tem uma coisa errada. Ou seja, vocês estão vendo que a Síria está vindo, é porque vocês estão aprontando. Tem um profeta aqui denunciando, é porque vocês estão fazendo coisa errada. Tá? Então ele vai vários pontos aqui, né? Falando sobre isso.
Por exemplo, no verso 6, ó, sucederá algum mal à cidade, conclui, né? Sem que o Senhor tenha feito. Aqui uma outra teologia forte, né, dentro da teologia deles. Veja que até então, o que eles estão dizendo? Não, o Senhor nunca vai permitir acontecer nada aqui. Deus nos protege, porque essa é a cidade de Davi, a cidade santa. A presença de Deus está aqui na arca, nós somos os eleitos. Aí o Amós vai dizer, pelo contrário, meu filho, se você está apanhando aí, vocês estão sofrendo, é justamente porque é o próprio Senhor que está batendo. Ok? Pegou a teologia deles? É um espetáculo, eu sou apaixonado por isso. Verso 7, ó. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos os profetas. Uma crítica, uma cotovelada nos profetas do templo que estavam ali bancando aqueles que sabiam de tudo e oprimindo o povo, né? Aí ele continua no verso 9, né? Fazei ouvir nos castelos de Asdod, do Egito, né? Que é a referência às elites que ele estava questionando, né? Juntai sobre os montes e veja a opressão, né? Aí ele vem, porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Muito bom, cara. Aí você percebe, você vê a percepção do profeta, a compreensão, olha o termo poético, entesoura violência. A ideia de que a riqueza que eles conseguiram foi às custas do sofrimento dos outros, da opressão, da exploração e da violência. Agora vamos lá, põe um freio aí, põe um freio. Que loucura de evangelho é esse que estão pregando hoje para tudo quanto é lugar, que você tem ficado rico a qualquer custo? Da onde esses camaradas tiraram isso? Meu irmão, quer um conselho meu? Abraça a Bíblia e passa a ouvir menos pregação. Ouça menos pregação e mais a Bíblia. Porque as pregações estão fazendo cada quiprocó, cada maracutaia, cada manipulação do nome de Deus, uma pior do que a outra. Cada dia fica a nós o desafio de ler a palavra de Deus. Não adianta chegar lá no céu e falar assim, Senhor, mas eu não sabia. Eu ia para a igreja, o pastor pregava e eu seguia aquilo e tal. Aí Deus olha para você e fala assim, mas você sabia ler? Sabia. Você tinha a Bíblia? Tinha. Então. Não, Senhor, mas era uma questão de interpretação, eles estavam lá pregando e todo mundo estava seguindo e tal. Aí Deus olha para você, tá, mas você sabia ler? Sabia. Você tinha a Bíblia? Tinha, umas 4 em casa. Então. Era alguma coisa que não estava claro lá no texto bíblico? Tá. Entendeu? Percebe a crise da coisa? Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor ali, ó. E entesoura em seus castelos violência e devastação. Deus nos livre de que aquilo que nós conseguimos juntar, conseguimos bater no peito, ó, graças a Deus eu tenho uma coisinha hoje, tenha sido às custas de exploração das outras pessoas. Longe de nós isso aconteça. Quando chegar lá no céu e tomar um puxão de orelha bem dado de Deus, né? Bom, vamos lá. Claro, a gente é pecador, puxão de orelha todo mundo vai tomar. Mas parece que tem uns que merecem um pouquinho mais, né? Vamos lá, verso 11. Portanto, assim diz o Senhor Deus, o inimigo cercará a tua terra e derrubará a tua fortaleza. A referência à Síria chegando, né? Assim diz o Senhor, como pastor livra do boco leão. Vai na poesia, aquilo que eu falei é muito poético, né? Um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel. O resto, né? O resto que ficaria do exílio. E aqui ele já vai demonstrando uma das teologias do exílio, onde aqueles que foram levados são os que estão sendo punidos, e os que ficaram são os abençoados, os preservados por Deus. Os que foram levados são a elite, os que ficaram é o resto, aqueles do qual Deus vai construir o seu povo. Essa é a percepção desses profetas. Por que isso? Porque lá de Ezequiel para frente, essa percepção muda. E aí surge uma teologia de que Deus escolheu os que foram, e os que ficaram Deus está punindo. Mas isso é de Ezequiel para frente. Tá vendo? Porque você não pode misturar tudo. Se você pula aqui, já pula em Ezequiel, você não vai entender. Porque para Ezequiel a bênção está em quem foi. E para os profetas do pré-exílio, a bênção está com quem ficou. Quem foi está sendo punido. Então você tem que tomar cuidado com que profeta você lê, senão você vai ter uma compreensão diferente do que está acontecendo. Tá? Vamos lá.
Ok. Ouvi e protestai, casa de Jacó, no dia em que eu punir Israel por causa de suas transgressões. Olha lá, tá vendo o dia, né? O dia. Isso aparece várias vezes, que é o dia do Senhor, né? Então o dia do Senhor não é um dia de bênção, é o dia que ele vai vir punir as transgressões, tá vendo? A percepção que eles tinham. Visitarei também, olha que maravilha, os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra, como diz aí o nossos irmãos, se você não dá aleluia, eu dou. O que ele está dizendo, profeta? Gente, olha, esses camaradas estão oprimindo o povo e a religião está do lado deles. Em vez da igreja se manifestar contra os opressores, ela se coloca do lado dos opressores. Em vez da igreja defender o povo, ela está defendendo as elites. Quando ele fala que as pontas do altar vão ser cortadas, as pontas do altar, o altar era tipo uma pia, e nas pontas do altar, ela tinha um local que pingava ali o sangue que descia e cobria lá o local, que dava aquela ideia da propiciação, da cobertura, né? Do perdão. Cortar as pontas é que não vai ter perdão nenhum. Entendeu? Por quê? Porque eles estavam comprando o perdão de Deus com sacrifício e não estavam mudando de vida, como se Deus quisesse sacrifício, sangue. Deus não quer isso não. Ah, mas Deus quer a minha oração. Não, Deus quer que você mude de vida, não quer nem a tua oração não. Ah, mas Deus não quer a minha oração. Você está entendendo? Se você está usando a tua oração para manipular Deus, com certeza não. Tem que mudar de vida. Essa é a chamada do profeta. Derrubarei a casa de inverno, a casa de verão e a casa de marfim, né? É referente às elites, né? Que tinham toda aquela estrutura enquanto o povo estava passando fome. Complicado, né? Capítulo 4. Agora, olha, agora é dura. A Amós não tem dó, não. Ó. Ouvi essa palavra, vacas de Bazã. Uma referência àquelas vacas gordas e grandes, né? Bazã. Elas são uns montes bonitos, assim, bem esverdeados ali perto do Mar da Galileia, né? É uma região realmente agrícola, né? De pecuária e tal. Então, por isso a referência a Bazã. Que estais no monte da Samaria. Deve ser de Bazã, mas vocês estão aqui embaixo. Olha lá, ó. Oprimis os pobres, esmagais o necessitado e dizei ao marido, dá cá e bebamos. Vou ajudar vocês com essa daqui, hein? Essa é legal. Essa aqui é a metáfora que eu chamo ela de suco de pobre. Como assim, professor, suco de pobre? É a metáfora do suco. Como é que você faz um vinho? Vamos lá, como é que você faz o vinho? Você pega a uva, correto? Esmaga, correto? Aí depois que esmagou, você vai lá, pega o copo e bebe. Olha o que ele está falando. Oprimis o pobre, coloca tudo junto numa caixa, esmaga ele e ainda pega o suquinho e bebe. É o suco de pobre. Ele está fazendo a metáfora do vinhedo para referir a violência que eles estão fazendo contra o povo. Por isso, verso 2, olha lá, ó, jurou Deus pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós. Olha lá, ó. Escatologia. Como surge a escatologia? Esse é um dos primeiros textos escatológicos da Bíblia. A escatologia surge dessa situação de aflição, de sofrimento e da esperança de que Deus interaja a fim de livrar o seu povo. Então aí sim, jurou Deus pela sua santidade, olha lá, escatologia, que dias virão. Ok? Em que vos levarão em anzóis, a referência ao exílio. Ó. Tá vendo a ideia de que os exilados estão sendo punidos? E sereis cada uma em frente de si brechas, e vos lançareis, né? E agora o verso 4. Então, naquele dia, vinde aqui a Betel, que era o templo, e transgredi, a Gilgal, que era outro templo, e multiplicai as transgressões, e a cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos, ofereceis sacrifício de louvor, sacrifício do que é levedado, oferta voluntária, publicai-as. Agora, ó, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Olha lá. Vou explicar uma coisa para vocês aqui, ó. Publicai-as. Coloca isso aqui em letra maiúscula, porque senão você não vai entender o texto. Porque disso gostais, ó filhos de Israel. Show de bola. Agora, para terminar aqui, porque já fui muito, depois a gente continua na outra, fechar essa daqui. Olha lá, ó. Novamente, ele está criticando a elite. E essa elite oprimia o povo e ia em Betel e Gilgal, fazia o sacrifício
tá perdoado, podia voltar para casa. E achavam que Deus ia proteger eles, que a aliança ia proteger eles, que Deus ia estar sempre com eles, desde que eles pagassem o sacrifício. Bah, meu, isso aí a gente olha para hoje e pensa até que ponto o povo não usa o culto, a ceia, a oração como se fosse isso. Não preciso mudar de vida, eu tenho que ir pro culto. Não preciso mudar de vida, eu tenho que fazer oração. Não preciso mudar de vida, eu tenho que praticar religião. Para pensar, o rolo que tá isso. Aí ele fala aqui, ó, vamos entender o texto. Ele está criticando essa prática de manipular Deus por meio do sacrifício, como se comprasse Deus. E isso era uma atitude que tinha nos povos vizinhos. Quando a pessoa tinha algo e ela precisava apaziguar sua vida com Deus, ela ia até o sacerdote, fazia um sacrifício, o sacerdote intercedia, a pessoa saia dali com a paz que o templo ali, o sacrifício manifestou. Então agora Deus te abençoou. Mas tinha muita maracutaia por trás disso. E aí uma delas, que é a que o texto está questionando, é essa ênfase de achar que podia ter uma vida de opressão do povo e no templo fazer sacrifício e para Deus estava tudo bom. Aí ele vai falar, ó, vamos lá, vai no Betel, vai no Gilgal, vocês façam suas ofertas de louvor, ofertas voluntárias. Aí ele fala, e publicai-as. O que é isso, publicar? Vocês viram no Novo Testamento, se vocês observarem, vocês já leram, vocês estão lendo a Bíblia, né? Me faz passar vergonha, hein? Que Jesus está sentado em frente o gasofilácio. Você já percebeu? Jesus está sentado em frente ao local da oferta. Aí você não lê isso, você fala, mas por que Jesus está sentado em frente ao local da oferta? E vocês percebem que Jesus sabe quanto cada pessoa está sendo dada? Aí chega lá a viúva e colocou lá a moedinha. Aí chega o cara e deu uma grande quantia. Como que Jesus sabe que ele deu uma grande quantia? Jesus viu ele trazendo uma caixa de dinheiro? Não! Eles publicavam, porque essa era uma forma de recibo. Não tinha recibo. Você vai dar o dízimo, né? Aí o tesoureiro pega o seu dízimo, assina e te devolve. Ele te dá o recibo do dízimo, correto? Dá o recibo da oferta. Mas lá em Israel não tinha essa prática de recibo. Então como que a pessoa fazia para ficar um testemunho de que ele deu a oferta? Isso era publicado. Então ele levou lá 100. Aí ele levantava, virava para a multidão, o pessoal que estava na fila, eu hoje aqui, Eduardo, da casa da família tal, trouxe 100 de oferta. Pronto, embora. Ele publicava, tornava público essas ofertas, o seu sacrifício. E isso, em muito pouco tempo, virou uma máfia, para mostrar quem publicava mais, quem publicava o maior, quem era o melhor, virou até concorrência, você já viu. Isso já é assim na igreja, sem ninguém publicar, imagina naquela época que eles publicavam. E aí ele ainda provoca, publicai-as, porque disso gostais, olha lá. Então, na verdade, esse povo não estava dando oferta para Deus coisa nenhuma. Ele estava dando oferta para parecer melhor um que o outro na frente dos outros. Entendeu o trem? Ó filhos de Israel, diz Yahvé Deus, o Senhor Deus. Então, aqui a crítica dele traz, então, toda essa manipulação do sagrado para poder tirar a vantagem e extrapolar o outro. Então você vai percebendo que a teologia dos profetas é muito mais abrangente, que além dessa reflexão política, social, também percebe como o imaginário de Deus, como a ideia, o conceito de Deus pode ser usado para poder tirar a vantagem dos outros e para poder legitimar esse próprio sistema opressor aí e de violência. Beleza? Eu vou ficar por aqui então, que é bastante coisa. Na próxima aula a gente caminha um pouco, vai esquentando, né? Capítulo 4, 5, 6 e 7 pega fogo aqui, então é ótimo. Recomendo que você assiste e volte na nossa próxima aula. Até mais.